Estou aqui de novo para ajudar vocês a entender melhor essa matéria dessa semana. Vão ter as aulas ainda da TV, vou colocar o link lá junto com as atividades. E essa daqui é uma aula complementar, né? Para quem quiser ver meu rostinho, matar a saudade, tá aí. Essa semana a gente vai começar a ver o Teorema de Tales. O Teorema de Tales, a gente utiliza para realizá-lo, né, para calculá-lo, a gente utiliza a regra de 3. Então, regra de 3 vocês já aprenderam há muito tempo e já sabem isso de cós salteado. Então, vocês vão pegar num passe de mágica. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro, antes de falar de Teorema de Tales, a gente tem que falar de proporcionalidade. Porque o Teorema de Tales envolve proporcionalidade e regra de 3 também, né? Então, como é que eu sei? Na hora de escrever o Teorema de Tales, eu leria assim: 5 está para 10, assim como 2 está para 4, formando essas duas frações. Se eu não tenho um problema, não tenho nada, como é que eu vou saber se isso é verdade ou não? Que realmente 5 está para 10, assim como 2 está para 4. Vou calcular a regrinha de 3. Como é que a gente faria aí essa multiplicação em regra de 3? Multiplica cruzado. Então, 5 fica com 4, o 2 fica com 10. Vou colocar todos aqui para ir explicando. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 10, 20. Deu o mesmo valor? Uau! Então, eles são proporcionais. Então, esses segmentos aí, se eu estivesse falando de segmentos, eles seriam proporcionais. E, nesse caso, envolve o Teorema de Tales. Do lado de cá, eu peguei a mesma fração, só que eu troquei um valorzinho na segunda fração. Eu coloquei o denominador 3. Multiplicando em regra de 3. 5 vezes 3, 15. 10 vezes 2, 20. Deu o mesmo valor? Então, esse daqui, no caso, eles não seriam proporcionais. Essas frações aí não seriam proporcionais, porque deram valores diferentes. Então, para testar a proporcionalidade de duas frações, fácil, multiplica cruzado, tem que dar o mesmo valor, né? Não tem lógica eu fazer uma multiplicação que no final ela me diga que 5 é igual a 10, né? Ou igual aqui, 15 é igual a 20. Não é verdade, então não são proporcionais. Aí a gente entra no Teorema de Tales. Primeiro, o Teorema de Tales ele é baseado em retas paralelas. Eu tenho uma reta transversal e retas paralelas. Todo exercício, ao tratar de Teorema de Tales, ele tem que indicar que essas retas são paralelas, porque senão eu não posso utilizar esse Teorema de Tales. Então, RST, vamos supor aí que elas são retas paralelas. Lembrando, retas paralelas, retas que não se tocam, nem se eu emendá-las aqui, digamos, infinitamente, elas nunca terão um ponto em comum, elas nunca vão se encontrar, elas estão na mesma declividade, então elas são paralelas. Essas outras duas retas aqui a gente chama de retas transversais, porque elas estão encostando com a reta R na reta S, na reta T, e as duas também elas vão se encontrar em algum ponto se a gente der continuidade aí na figura. Então, retas paralelas, RST, retas transversais, que são essas duas aqui que eu não nomeei. O que me diz então o Teorema de Tales? Que essas retas transversais, elas formam proporções, segmentos proporcionais. Então, x, ele é proporcional a 6, da mesma forma que 2 está para 3. Lembra que eu falei na leitura anterior? X está para 6, assim como 2 está para 3. Essa razão, se eu pegar o valor de x e dividir por 6, vai dar o mesmo valor que se eu pegar 2 e dividir por 3. Só que nesse caso eu tenho que descobrir quem é x, né? Qual é o valor de x. Então, a gente vai fazer essa conta da forma de regrinha de 3 também. Só tem que ter um detalhezinho. A forma de calcular é fácil. Só que ela tem mais de uma forma de calcular. Eu vou ensinar a minha forma, uma forma que eu acho que não tem erro. Peguem sempre a mesma fração na mesma linha transversal. Então, x ele está em cima do 6 nessa linha, então coloca na fração aqui também o x em cima do 6. Isso não é obrigatório, é uma forma que eu estou ensinando a vocês como calcular, certo?
Então, nessa fração, x sobre 6. Na outra fração, eu vou pegar outra reta transversal. Os segmentos são 2 e 3. Reparem que na figura, o x, ele ocupa o mesmo espaço que o 2 entre as retas paralelas, com inclinações diferentes. Mas a mesma altura aqui ocupada pelo x é ocupada pelo 2. Então, eles ficam de frente aqui. E o 6 e o 3 também, eles estão de frente aqui, ocupando o mesmo espaço entre as retas. Então, aqui também o 6 e o 3 ficam de frente um para o outro. Então, a única coisa que tem que tomar cuidado é com isso. Na hora de fazer as frações, observa, peguem cada fração na mesma linha transversal. X sobre 6, 2 sobre 3. E aí, multiplica cruzado, igual na regra de 3, que vocês já sabem fazer isso aí. Quem é que está com x na hora de multiplicar cruzado? 3x, então coloca aí. E do lado de cá eu vou multiplicar o 2 vezes 6, ou 6 vezes 2, não faz diferença. A ordem dos fatores não altera o produto. Multiplicando 2 vezes 6, que vai dar 12, e o 3 passa para cá, dividindo. 12 dividido por 3, que dá 4. Então, esse valor de x, esse tamanho desse segmento aqui, é 4. Repetindo, multiplicou cruzado, x sobre 6, mesma fração, 2 sobre 3, mesma fração, 3x igual a 12, passo o 3 dividindo, 4. Fácil, né? Outra figura. R e ST são paralelos, então vamos supor aí que elas são paralelas para usar o teorema de Tales. X mais 2 está na mesma linha transversal que o 6. Então, eu vou escrevê-los na mesma fração. E o 2 sobre o 4. Então, 2 em cima, 4 embaixo. Multiplicando o cruzado. O 4 eu tenho que multiplicar pelo numerador da primeira fração. Então, 4 vezes x mais 2. E o 6 eu vou multiplicar pelo 2, ou 2 vezes 6, tanto faz. Então, multipliquei cruzado. Cuidado na hora de multiplicar o 4 por isso aqui, por esse numerador, que eu tenho que multiplicar por cada um. Porque eu tenho mais de um valor ali, mais de um termo, então eu vou multiplicar mais de uma vez. 4 vezes x, 4x, mais 4 vezes 2, que é 8, e do outro lado só tinha o 6 vezes 2, que é 12. Passo o 8 para lá negativo, 12 menos 8, que dá 4, e o 4 que está com x multiplicando, ele passa para lá dividindo. 4 dividido por 4, que dá 1. Então, o valor de x nesse caso é 1. Fácil. Mais um. Aí, esse aí é um pouquinho embolado, digamos, porque está em x. Nicole Vitória falaria nessa hora, não entendi nada, esse eu não sei fazer. Mas, né, Nicole Vitória? Mas esse aí vocês sabem fazer sim. Qual é a regra que eu falei que eu uso, né? Que não é obrigatório, mas que eu uso para não ter erro. Peguem na mesma fração segmentos que estão na mesma transversal. Então, R e ST são paralelos, que ele já me falou. Então, eu posso utilizar o teorema de Tales. Quem está na mesma linha transversal? Se eu pegar essa linha aqui, essa linha decrescente, eu tenho o 1 em cima do 2. Se eu pegar essa outra linha aqui, o 3 está em cima do x. Então, cuidado para não confundir. O 3, ele não está em cima do 2, porque eles não estão na mesma linha, não estão na mesma reta transversal. Então, 3, ele segue com o x e o 1, ele segue com o 2. Então, 1 sobre 2, 3 sobre x, multiplica cruzado. 1x é igual a 2 vezes 3. 1x é a mesma coisa que x e 2 vezes 3 é 6. Se deixou 1 aqui passar dividindo, também não tem problema, porque 6 dividido por 1, que dá 6 também. Então, facinho? Não podem esquecer desse detalhe. Sempre peguem na fração a mesma reta transversal, as medidas na mesma reta transversal, para não errar. E pode ser que o teorema de Tales venha em problemas, né? Então, como que a gente vai saber se é um problema ou não? Nesse caso, ele não fala de retas paralelas, mas esse é um tipo de exemplo que a gente também pode usar o teorema de Tales.
ou semelhança de figuras também. A sombra de um prédio de 30 metros de altura tem 5 metros. Então, a sombra tem 5 metros. Esse parênteses não, né? Essa vírgula aí, vocês já aprenderam em português, de 30 metros de altura é o prédio, mesmo porque não teria lógica, né? Um prédio de 5 metros e uma sombra de 30 metros. Então, prédio de 30 metros, altura 5. No mesmo instante, um poste de 6 metros de altura tem sua sombra projetada no solo. Qual o comprimento dessa sombra? Fiz um desenho aqui bem mal ou menos, para vocês entenderem um pouquinho. Então, o prédio tem 30 metros. A sombra que ele projeta, então digamos que lá tem o sol, ele está fazendo essa sombra aqui. O sol está lá em cima, faz a sombra. Essa sombra que ele faz no solo tem 5 metros de comprimento. O poste está aqui perto dele, tem 6 metros. E o X, que eu quero descobrir, é o valor da sombra desse poste no solo. Então, como que a gente poderia fazer isso? Também, para não ter erro, vocês podem pegar a mesma fração referente à mesma figura, porque aí não dá problema. Então, aqui, o 6 é a altura, o X é a sombra. Só um detalhe, se eu peguei a altura primeiro, na hora de olhar para o prédio, eu vou pegar a altura primeiro também. Então, primeira fração, 6 de altura por X, que é a sombra, que eu quero descobrir. Na hora de fazer o prédio, sombra primeiro e depois a sombra. Ó, What? Né? Tipo isso. Errando. Poste de 6 metros, a sombra X. A altura do prédio, 30 metros, a sombra desse prédio, 5. Sombra com sombra, altura com altura. Multiplica cruzado, igual a gente fez regra de 3. 30x e multiplica o 6 vezes 5, que dá 30. Passa o 30 dividindo, 30 dividido por 30, que dá 1. Então, qual é a sombra do prédio, Oh my God. Qual é a sombra do poste? Porque tem tanto exemplo, é bastão, é prédio, casa, então confunde a palavra. Então, aqui, qual é a sombra do poste? 1 metro, porque tá tudo em metro, então o que eu calculei aí, a resposta também estará em metro. Acabou, essa matéria é fácil. Espero que vocês tenham matado a saudade de titia. Continuem fazendo exercício, bebam muita água e em breve, se Deus quiser, estaremos novamente aí ensinando pessoalmente. Enquanto isso, matem a saudade assistindo os vídeos, tá bom? Beijinhos de titia!